Tudo bem, eu vou ser, são poucos slides, eu vou ser bastante breve. Vocês vão ver que não é retórica, eu realmente vou ser bastante breve, curtinho. Basicamente, juntar alguns fatos que montam um quadro, né, uma fotografia do que a gente vem vivendo nos últimos anos no setor de combustíveis, né, no setor de refino, derivados de petróleo e biocombustíveis, né, setor de combustíveis de uma maneira geral. Aqui não fazendo nenhuma consideração específica ao gás natural, né, aos combustíveis líquidos. E a partir desse quadro, uma agenda que salta como uma agenda praticamente óbvia de alguns dos pontos mais importantes que vão ter que ser encarados aí, daqui para frente, né? Então, um outro comentário também importante é que eu acho que a reversão mais recente, assim, nos últimos meses, de algumas dessas questões que foram muito relevantes nos últimos tempos, como é a questão dos alinhamentos de preço, né? Quer dizer, o alívio dessa conjuntura um pouco pior que a gente viveu ao longo dos últimos tempos não altera a agenda, né? Esses temas continuam na agenda, apesar desse alívio temporário e mais recente. A agenda não pode ser uma agenda conjuntural, ela é uma agenda das questões realmente de fundo e consistentes que podem voltar a qualquer momento, né? Então, vamos em frente. Essas são as principais questões, né? As questões que, ao meu ver, têm uma dimensão, mas não esgoto o assunto, mas as questões que me parecem têm uma dimensão maior que as demais, né? Primeira questão, realmente, a questão do processo de formação de preços, né? E a intervenção de preços no mercado de derivados de petróleo no Brasil, as implicações que isso tem para a Petrobras e para todo o conjunto da indústria, para todo o setor, né? O aumento da dependência externa, né, dos suprimentos de combustíveis, outra questão complicada que a gente tem que lidar, e a desestruturação da cadeia do etanol, né, todo o drama que vem vivendo o etanol já há vários anos agora. Bom, a questão do processo de formação de preços, acho que talvez seja isoladamente a questão mais complicada e relevante, mais relevante no sentido de que ela se desdobra sobre todas as outras, que também são relevantes na agenda. E uma primeira vertente muito importante dessa questão é o fato de que ela deixa a Petrobras como única investidora no refino no Brasil, né? Isso é realmente uma questão delicada para a empresa e para o setor como um todo, para o país como um todo. A gente vê que a demanda de capital do refino nos últimos anos e nos próximos anos é muito grande. Isso desvia recursos de outras áreas, tira recursos do upstream, pressionou o endividamento da empresa, enfim, tem desdobramentos das mais diferentes ordens aí, né? Acho que é importante comentar também sobre a questão do controle de preços, que tem falar um pouco da historinha, né, na verdade. Quem está aí há mais tempo e acompanhou, o Brasil vivia até os anos 90 o processo de controle de preços, né? Os preços eram controlados, oficialmente controlados, era assim que o mundo funcionava. Preços de combustíveis, derivados de petróleo. E o processo de abertura e a lei do petróleo trouxeram, então, um processo de gradual liberação de preços, né? Esse processo enfrentou algumas dificuldades no começo e tal, depois acabou acontecendo o processo de liberação do ponto de vista formal, né? Legal. E quando chegou esse momento, que foi lá na virada de 2000 para 2001, não é isso, Arthur? Acho que foi, mais ou menos por aí. 2001 para 2002, né? E então esse momento foi um momento que na época foi saudado como um marco importante da trajetória da indústria, era um avanço institucional importante dos petróleos no país, a passagem para viver um ambiente de preços completamente livres, do ponto de vista legal, né?
E a gente, de lá para cá, viu que as coisas não foram assim, né? A intervenção de empresa é muito forte, do governo através da empresa estatal, que é dominante na produção e monopolista no refino, né? E essa questão foi se desdobrando ao longo do tempo em uma série de problemas para o setor de combustíveis em si, para o restante da cadeia de valor da indústria do petróleo e para outros setores intimamente ligados como a indústria do etanol. Então essa coisa foi se alastrando e realmente essa é uma questão que na agenda tem um peso relevante, um peso relativo muito importante. A outra questão aí é esse quadro realmente do aumento da dependência, né, externa no suprimento de combustíveis no Brasil, né? O Brasil vinha numa trajetória de decrescente das importações de diesel e um superávit crescente de gasolina ao longo do tempo, até meados aí dos anos 2000, da década passada, né? Depois a gente inverte essa trajetória e entra numa trajetória de aumento acelerado aí das importações de diesel e vira, né, a situação da gasolina. A gente passa de superavitário a deficitário e volta a importar gasolina, coisa que já tinha muitos anos que a gente tinha deixado de fazer. Essa novamente é uma questão importante, por mais que agora, né, os dados ali estão defasados, agora você teve novamente uma trajetória que inverte um pouco essa tendência, mas de novo, a situação conjuntural não tira o tema da agenda, né? Continua sendo um tema central na agenda desse segmento. Aí, mais especificamente, os impactos sobre a Petrobras, a questão do controle de preços, né? Aí são as perdas associadas à importação, a importar mais caro e vender mais barato ao longo desses 3 anos aí, 2011, 2012, 2013, cerca de 12 bilhões aí acumulados nesse período. E depois, nesse outro quadro, toda a perda associada ao desalinhamento de preços, ao fato de você vender um produto abaixo do seu valor de mercado, né? Perdas aí que superam 45 bilhões só nesses 3 anos. 45 bilhões de dólares. Diferente. A dimensão é muito grande, é muito pesada. Essas estimativas são feitas aí pelos nossos parceiros aí do grupo de economia da FRJ. No etanol, no caso do etanol, quer dizer, a gente vinha ao longo da década passada numa trajetória de crescimento acelerado e sustentado, né? Uma média de 10% ao ano, cresceu ao longo de toda a década. A coisa de 6 ou 7 anos atrás se falava no etanol como a possibilidade de tornar uma commodity internacional, a possibilidade do Brasil vir a suprir no futuro 5% da demanda mundial de gasolina. Esse era o debate há 5, 6 anos atrás. É verdade. Se falava isso, né? Você lembra? E de repente, tudo mudou. A primeira, a freada brusca e depois a reversão de trajetória, onde o setor começa a recuar. E depois o tom compôs. e um pouco do que justifica todo esse processo fundamentalmente perda de competitividade do setor, né? A escalada de custos e perda de competitividade que o setor viveu a partir de meados da década passada até agora. Ainda um outro retrato dessa situação trágica do setor de etanol. Quantidade de empresas que foram fechando aí ao longo dos últimos anos, né? Usinas que realmente fecharam suas portas e encerraram a atividade. Então, dado esse quadro, colocar aqui alguns itens, então, que são, no entendimento, essa agenda óbvia, né? A agenda óbvia que salta dessa fotografia muito simplificada do que a gente vem vivendo nos últimos tempos, né? A primeira é a questão
talvez a mais importante, é realmente essa do processo de precificação, né? O processo de formação de preço de derivados no Brasil. Por diversas razões, mas uma vertente que eu acho particularmente muito importante é porque isso de fato vem possibilitando, de fato impossibilita e inviabiliza a entrada de novos atores no segmento de refino no Brasil, né? E essa questão especificamente tem uma série de implicações, se desdobra em uma série de questões, né? A primeira delas é bastante óbvia, é o fato de que a Petrobras carrega sozinha essa necessidade de investimentos muito elevada, né? Isso tem como uma dos seus principais desdobramentos o fato de que a empresa teria uma capacidade muito maior de investimento no upstream hoje se ela pudesse ter no downstream parceiros investindo com ela no refino, né? Então essa é uma questão muito importante. E aí a gente, se você pensar assim, o que a gente assistiu aqui ao longo do dia inteiro, você vê que a gente, de alguma forma, as coisas estão todas ligadas, né? Tudo energia, né? E a gente vê que essa questão, atenção a essa questão, que realmente ela é muito importante. Você vê, isso aqui poderia solucionar parte da agenda do upstream, que é a capacidade de investimento da Petrobras, né? Solucionando parte daqui, foi a primeira mesa que a gente viu hoje de manhã. Solucionando parte da agenda do upstream, você também alivia parte da agenda do gás natural, que também é a falta de investimentos em exploração e produção, né? Que a gente viu em sequência. E aliviando também a agenda do gás natural, a gente também alivia a agenda do setor elétrico, que a gente viu em seguida, que um dos problemas é o suprimento de gás natural a preços competitivos adequados. Então você vê que está tudo, de alguma maneira, em cadeia, e essa questão ela realmente tem uma importância muito grande nessa agenda de como repensar o setor daqui para frente nos próximos anos, né? Lembrando que, na verdade, do ponto de vista formal, os preços já são livres, né? Então, na verdade, a questão não passa por assinar um decreto liberal, os preços são livres, né? O que acontece é que a tentação de controlar é muito grande, né? A tentação de controlar é muito grande, a agenda do governo é muito complexa, são muitos alvos para serem acertados, o controle da inflação é uma coisa central na política econômica do país, então a tentação a você influenciar o preço dos combustíveis é muito grande, né? Então, esse processo é muito complicado, a forma de resolver é muito complicada, né? É quase como criar algum mecanismo que amarre as mãos de quem está livre e não cair na tentação de intervir, né? Isso do ponto de vista dos derivados de petróleo, né? Do ponto de vista dos biocombustíveis, toda essa questão, a agenda do etanol é uma agenda de recuperação de competitividade, fundamentalmente. Certamente tem outras questões aí que a gente vai ouvir da mesa, mas é uma agenda fundamentalmente de recuperação de competitividade, né? Pessoalmente, eu acho que o desenvolvimento tecnológico tem um papel muito importante no desenrolar dessa agenda, né? E acho que o Arthur e o Zé Vitor vão poder comentar bastante esse ponto. E por último, a questão do biodiesel, que eu não fiz nenhum comentário anterior, mas acho que cabe aí botar na agenda também, né? E o biodiesel, né? Passou de 5 para 7. É só isso? Que papel ele tem? Que a gente pode esperar daqui para frente? Esses são os pontos que eu queria colocar de maneira muito, muito rápida. E vou passar então a palavra para o Alexandre para começar então a discussão da mesa. Obrigado.